Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Chovia muito naquela noite. Estávamos caminhando há mais de 10 horas, seguindo o rastro de um demônio que achávamos que pudesse nos levar ao local onde os ângelos estavam escondidos. Dorian, precisamos parar um pouco. Se conseguirmos encontrar o demônio do jeito que estamos cansados, tomaremos uma surra dele. Falei, certa de que eu seria a única que ele ouviria. Todos os outros já haviam pedido uma pausa a ele, mas havia recusado todas as vezes. Por favor. Dorian me encarou por alguns segundos e depois assentiu com a cabeça. Concordamos que por causa da chuva seria melhor parar apenas quando encontrássemos um local onde pudéssemos nos manter secos e aquecidos. Andamos aproximadamente uns 30 minutos até nos depararmos com uma cerca de madeira apodrecida e um portão que já tinha tido dias melhores. Estava com a parte de cima completamente solta dos parafusos e galhos secos estavam presos às barras de ferro já muito enferrujadas pela ação do tempo. Olhei em volta. Tudo parecia abandonado há muito tempo. Senti um frio percorrer a minha espinha e uma sensação apavorante de que não deveríamos entrar ali. Mas a chuva, parecendo que queria nos incentivar a seguir adiante, se intensificou. E não tivemos escolha a não ser seguirmos em direção ao final da trilha que se estendia à nossa frente. O líder dos caçadores empurrou o portão, que caiu ao chão no segundo seguinte, o que quase seria engraçado se a situação não fosse tão assustadora. Dorian seguiu na frente, guiando os outros, que formaram uma fila indiana atrás dele. Depois de 2 minutos de caminhada, avistamos uma casa no final de uma pequena colina. Norman, que seguia logo atrás de seu líder, parou e cochichou algo no ouvido de Dorian. Ele encarou o garoto por alguns segundos antes de balançar a cabeça e seguir adiante. Meu amigo bufou antes de voltar a segui-lo. Um caçador nunca deveria desobedecer seu líder, por mais que não concordasse com ele. Apressei o passo para alcançar Norman, a fim de descobrir o que havia de errado. Nem precisei abrir a boca para perguntar a ele, que já respondeu sem nem mesmo olhar para mim. Nós não devíamos estar aqui. Existe uma lenda sobre essa casa. Coisas terríveis aconteceram nela há muitos anos atrás. Nós já investigamos e não encontramos nada, mas existe algo errado ali com certeza. Falou Norman, visivelmente incomodado por estar ali. Mas se vocês já estiveram aqui e não encontraram nada, por que esse medo todo? Perguntei, não conseguindo entender o que poderia ter de tão errado com aquele local que poderia apavorar tanto um caçador experiente como ele. Serena, existem coisas que nem mesmo nós somos capazes de enfrentar. Coisas tão terríveis e tão poderosas que poderia acabar com qualquer um de nós em um piscar de olhos. E se quer saber, esse é o único lugar do mundo onde eu tenho medo de entrar. Me respondeu e seu olhar deixou transparecer um medo nunca visto antes por mim. Confesso que também sentia muito incômodo de estar indo em direção àquela casa. Até mesmo o Beloshi parecia apavorado, enchendo a minha cabeça com imagens de nós dois sendo mortos por algum demônio praticamente gritando para mim que deveríamos sair dali. Mas decidi apenas ignorá-lo. Tinha que confiar em Dorian. Uma casa completamente abandonada se erguia no topo da colina. Tinha 3 andares e uma pequena varanda com uma cerca de madeira que circundava todo o andar térreo da casa. Entre as 4 janelas que ficavam naquele mesmo andar estava a enorme porta de entrada de madeira escura e apodrecida. No andar de cima víamos uma espécie de torre mais alta que levava ao 3º andar, e ao lado dela havia 2 telhados pontiagudos com uma janela em cada. A tinta, que antes cobria as paredes de fora da casa, estava descascada e era impossível identificar sua cor. Teias de aranhas e folhas secas se espalhavam por todo o telhado e pelo chão da varanda. Entramos. Não havia móveis pela casa. Estávamos no escuro. Tudo o que se podia ouvir eram as respirações pesadas dos caçadores à minha volta. Não sabíamos se algo nos observava enquanto estávamos momentaneamente cegos e nem se queríamos imaginar o que poderia haver naquela escuridão. Nos dividimos em 4 grupos, 3 ficaram responsáveis por vistoriar a casa e ver se estava livre de demônios ou almas, e um grupo ficou responsável por acender a lareira que havia no canto da sala e preparar o local para que nós pudéssemos descansar um pouco. Depois de 5 minutos, os grupos que vistoriavam a casa voltaram e indicaram que tudo estava limpo.
Então relaxamos um pouco e depois de comer, nos dividimos em turnos para que todos pudessem dormir um pouco. Meu turno começaria às 3 horas da manhã, então me enrolei em minha capa e deitei ao lado da lareira para me manter mais aquecida. Dória se deitou bem ao meu lado, passando os braços em redor de mim e me apertando contra ele. Podia ver pela janela quebrada, acima da lareira, que a chuva havia ficado mais forte, e os raios iluminavam a sala com flashes repetidos e demorados. Não se passou muito tempo quando finalmente adormeci sob o som da chuva e o abraço apertado de Dória. Ana escolheu a melhor parte pra mim, Dória, marido. O sonho. Vamos logo, Fê. Podemos nos abrigar naquela casa, antes de morrermos de frio. Aperta o passo aí, por favor, falou Tony, puxando uma garota franzina, de cabelos negros e olhos azuis. Estou andando o mais rápido que posso com essa mochila pesada nas costas. O que tem aqui, Tony? O corpo de sua mãe morta? Reclamou Faye, tentando acompanhar os passos do namorado. Para de reclamar, garota. Aproveita o passeio. Afinal, não é todo dia que podemos acampar com nossos namorados, né? Disse Stephanie, alcançando a amiga e colocando os braços em cima dos ombros dela. Pra você é fácil falar, já está acostumado a andar no meio do mato com o Harry, falou Faye com um sorriso malicioso pra amiga. De mato a gente entende, não é, meu amor? Harry, que andava alguns passos atrás do grupo, disse, dando risada. Os 4 jovens tinham planejado há muito tempo de acampar na floresta que ficava ao norte do final da cidade. A trilha já tinha sido traçada, os planos tinham sido feitos semanas antes, mas ao contrário do que a meteorologia havia previsto, a chuva os tinha surpreendido e eles se viram no meio da floresta e sem abrigo. Andaram durante muito tempo até verem uma cerca de madeira velha que ficava em volta de uma grande área verde. Resolveram entrar e ver se conseguiam algo por aquela noite. Assim, poderiam descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Ao verem a casa no final de uma pequena colina, hesitaram. Ela parecia abandonada e apavorante. Acho que não é uma boa ideia ir até lá. Olha aquela casa, ela me causa arrepios, falou Faye, que se encolheu não por causa do frio, mas sim pelo medo que percorreu sua espinha. Para de reclamar, bebezinha. Eu prefiro 1000 vezes essa casa do que ficar aqui no meio do mato e nessa chuva. Vamos logo, eu te protejo, disse Tony, a abraçando pela cintura e dando um beijo rápido e nem um pouco gentil em sua boca. Seguiram em direção à casa e bateram à porta. Depois de alguns segundos de espera e espiadas pela janela, chegando à conclusão de que estava completamente vazia, decidiram tentar abri-la. Forçaram algumas vezes até que a porta cedeu e se abriu. Olharam ao redor e viram que não havia móveis, e constatando que realmente era uma casa abandonada, acenderam a lareira, aproveitaram o fogo para assar alguns hambúrgueres e depois se aninharam próximo do fogo e cederam ao cansaço. Você abre os olhos e por alguns segundos não consegue identificar onde está. Sua visão está turva e seus sentidos parecem que ainda estão dormindo. Olha ao redor. Não reconhece o lugar nos primeiros instantes. Depois de alguns segundos de observação, percebe que está em um local totalmente diferente de onde lembra que estava há alguns momentos atrás. É um lugar escuro, que parece um porão. Não há iluminação. Só um barulho insistente de uma goteira, vindo de algum lugar do cômodo. Com dificuldade, você se levanta e sai tateando as paredes em busca de um interruptor ou uma porta. Se movimenta lentamente, e conforme se aproxima do lugar de onde vem o barulho da goteira, o ar fica cada vez mais frio. Você toca em algo úmido. Instintivamente leva a mão molhada ao nariz e sente o cheiro pútrido de sangue. Seu coração dispara, e no impulso de se afastar da parede, tropeça em algo que está caído no chão atrás de você. Você cai em cima do corpo sem vida de alguém, e o desespero te domina quando identifica que mais 3 corpos estão ao seu redor, todos mortos, dilacerados. Você grita, um grito de desespero que ecoa pelas paredes do cômodo, um grito que não é ouvido por ninguém. Um barulho soa ao seu lado, vindo do canto mais escuro. Barulho de algo se arrastando. É lento e te provoca arrepios. Seus instintos gritam para que você fuja, mas seus membros o mantêm no lugar, paralisado. Com esforço, você se arrasta até encostar contra a parede, encurralado. Pode sentir cada vez mais o cheiro de carne podre e o ar cada vez ficando mais frio. A criatura para à sua frente. Uma risada ecoa pelas paredes, se afastando de você. E fecha os olhos, sabendo que não há mais nada para enxergar. Não quer ver o que sabe que será a causa de sua morte. Uma luz se acende, e você sabe disso, apesar de estar fechando os olhos com o máximo de força que consegue. Não pode resistir, precisa olhar, precisa ver, gritar por ajuda, e é o que você faz.
Tudo que pode ver é a luz do fogo no fim da sala e a silhueta de alguma coisa em frente a ela. Não é humano, você sabe disso. Está agachado no chão, com um dos braços em um ângulo estranho, assim como o pescoço. Sua garganta se fecha e o ar não parece mais o suficiente quando vê ela se aproximar, rastejando e se contorcendo em sua direção. Você se arrasta para trás, até tocar a parede cheia de sangue. É quando você nota que aqueles 3 corpos pertencem aos seus amigos, os únicos que poderiam te ajudar naquele momento. Não há mais lágrimas para sair de seus olhos, e você fica sem reação, completamente congelado no lugar, como se uma força invisível o segurasse. Uma mão toca seu ombro, e você vira a cabeça para identificar quem é, tremendo como nunca antes. Mas não há nada, e percebe que, por um segundo, tirou os olhos da criatura que antes se aproximava de você. Você quer lutar pela sua vida, mas seu corpo não responde à sua mente. Seu coração bate desesperadamente e sua respiração acelera. Quando volta a olhar para frente, na direção do demônio, a escuridão engole a sala novamente. E a única coisa que ouve é seu próprio grito, antes de tudo que resta sumir por completo. Acordei gritando, ainda sentindo pânico dominando a minha mente. Foi mais um dos meus pesadelos. Dory ainda estava do meu lado dormindo. Aceitei com dificuldade, tentando espantar o medo que estava sentindo. Vi Norman ao lado da lareira me olhando como se estivesse há muito tempo ali me observando e tentando decifrar o que estava acontecendo comigo. Me levantei e sentei ao lado dele. "O que houve, Ruiva? Pesadelo?" perguntou, passando os braços nos meus ombros e me puxando para perto. Pelos seus gemidos, parece que foi apavorante. Foi horrível. Parecia que era real. Não sei explicar. Falei tentando afastar a sensação desconfortável que a lembrança me provocava. Era algo sobre um grupo de jovens que estavam bem aqui nessa sala. Era como se eu fosse um deles. E tinha uma presença maligna aqui. Um demônio muito forte. "É o demônio do sonho. Eu falei que essa casa me provocava arrepios", falou, se encolhendo. "Há 50 anos, um grupo de jovens foi encontrado morto nessa sala. Não havia ferimentos. Não havia nada que indicasse o que aconteceu. A polícia investigou o caso. A autópsia não indicou a causa da morte. E depois de um tempo, acabaram arquivando como morte natural. Mas é claro que não foi. Nós sabemos o que houve aqui. Não foi um caso de morte no sono. O demônio do sonho é o pior de todos. Não podemos combatê-lo com uma arma. A única coisa que podemos fazer é sobreviver. Se nós morremos no sonho, morremos em vida." "E como podemos matar um demônio desses? Como poderemos enfrentá-lo? Eu morri no sonho que acabei de ter, mas não morri aqui. Não tô conseguindo entender", falei, completamente confusa e assustada. "Ele não está mais nessa casa, Serena. O que você teve foi a visão do que aconteceu. Talvez seja por causa do Baelish que isso aconteceu. Eu não sei. O que sei é que ele não está mais aqui, e acho que isso tem algo a ver com a abertura do portal", falou Norman, e sua voz transparecia medo. "Se nós nos depararmos com ele, só podemos torcer para que duremos a noite inteira. Como eu falei, tem coisas que nem nós, caçadores, podemos derrotar. Ninguém está a salvo." Então Ruiva se aproximou, antes de sussurrar ao meu ouvido. "Antes de dormir, ore bem nos cantos escuros e reze para que o demônio dos sonhos não te visite durante o sono." Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.